noite. Vamos orar pelos nossos maridos. Olha, gente, não adianta ficar só de reclamação, não adianta ficar só de murmuração, ficar falando, se colocando na posição de vítima. Se não tiver oração, nada muda. Só muda a vida de um homem, só muda a vida de um marido quem ora. Boa noite a todos, vamos orar. Nós estamos pegando pesado, viu? Domingo, 10 horas da noite, meu filho, eu vou te dizer. Os cão doidos para trabalhar e nós aqui dando ordem para eles, para os planos deles serem cancelados na autoridade do nome de Jesus. Com a gente aqui, ninguém pode não, em nome de Jesus, nós estamos posicionadas. Você pode enviar um aviãozinho para uma amiga sua casada? Gente, não perde a oportunidade de convidar, sabe por quê? Porque aqui nós não estamos falando de religião. Aqui nós estamos falando do poder de Deus agindo no nosso casamento, agindo nas nossas vidas. Então, convida aí uma amiga sua para que possa ser impactada pelo poder de Jesus, para que possa ver transformação no casamento delas, porque é muita gente se separando. Gente, vocês não sabem o tanto de coisa que acontece nos casamentos, principalmente do povo que tá na igreja, porque são os coitados que são mais tentados mesmo. Então, se não tiver uma postura aqui, ó, de oração, no secreto, nada muda, gente. Nada muda sem oração. Nada muda sem oração. Então, vamos estar orando. Quero dar uma boa noite. Espero que vocês tenham tido um domingo agradável. Espero que vocês tenham amarrado a chatonilda. Espero que vocês tenham trocado a murmuração pela gratidão. Espero que vocês tenham rido com facilidade, porque sorrir também é um exercício. E sorrir, principalmente quando a gente sabe o poder que tem em Jesus de salvar. Aí, quando você entende isso, que existe uma alegria que vem da salvação, do fato do seu nome não estar mais escrito lá no livro da morte, no livro do inferno, mas seu nome está escrito no livro da vida, no livro de quem vai viver com Jesus. Aí, quando você lembrar disso, esse já é um motivo de você começar a se alegrar, né? Então, muito boa noite. Nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não vem das circunstâncias. A nossa alegria vem da presença de Deus. Por isso que nós precisamos ser mulheres que atraem a presença de Deus. Que atraem a presença de Deus. Que atrai a presença de Deus. Tá certo? Gente, tem muita mulher linda. Muita mulher que cuida tanto só do corpo, mas tanta feiura por dentro, sabe? Porque a maior beleza para Deus, a maior beleza que existe numa mulher é ela ter um coração acessível ao toque de Deus. Ela ter um coração acessível ao chamado de Deus. Deus te chamando e você vindo. Olha só, você aqui, domingo, 10 horas da noite, Deus te chamando e você vindo para a presença dele, e você vindo para aprender de Deus, né? Para aprender juntos aqui com esse livro, né? O Poder da Esposa que Ora. Hoje eu vou estar na página 68, no capítulo 26. E, gente, é um tema mais importante do que o outro nesse livro. É incrível, a gente vai aprendendo a orar em detalhes pelo marido. Mas eu te faço um desafio, tá? Por favor, aprende a orar. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo coragem para orar junto com o seu marido. Um casal que ora junto, gente, é incrível.
o casal que ora junto, eles percebem, né, os planos do diabo que estão começando a querer formar um ninho. Aí quando o casal ora junto, né, você quebra esses planos em oração, né, você se protege, você busca Deus pedindo força para o seu casamento. E eu conheço testemunhos lindos de casais assim, fortes em oração, fortes no secreto, e que pessoas tiveram que se render ao poder de Deus na vida deles. Tá bom? Então vamos lá? Hoje, o tema de hoje é quando ele precisa libertar-se de um comportamento destrutivo. Quando o nosso marido precisa se libertar de um comportamento que destrói. Alguém pode me dizer um exemplo de um comportamento que destrói? A preguiça, né? A glutonaria. Eu pego no pé do Jeff que ele bebe pouca água. É um comportamento que destrói, né? Destrói o fígado, né? Destrói o corpo. Precisa beber água, né? Então a gente não é só assim. É todo e qualquer pensamento comportamento que destrói. Fumar, se preocupar demais, né? Porque aí mostra que a pornografia, né? Pra mim, assim, a pornografia, a glutonaria, eu acho assim, meu Deus do céu, é algo que o homem precisa mesmo, muita força de Deus pra sair dessa dificuldade. O alcoolismo, o que mais, gente? Um comportamento destrutivo. Eu acho que tem vários, né? Se alimente, chega atrasado. Tem vários comportamentos. Vixe, músicas meio diabólicas, heavy metal, meu Deus do céu. Tenho pavor. As músicas de rock. E eu oro sempre que o Jeff, eu fico declarando que ele vai ser um roqueiro de Jesus, que ele gosta de umas músicas, misericórdia. Mas já diminuiu muito, viu? Para a honra e glória do Senhor. Mas eu já vi homens entrando na presença de Deus, pedindo ajuda a Deus com determinado comportamento destrutivo. E foi assim, ó. Radical. Foi instantâneo. Tem milagres que acontecem assim. Tchum. E tem outros milagres que acontecem gradativamente, né? Assim, é de pouco a pouco. Egoísmo. Gente, sabe qual é um defeito que eu não ia conseguir casar com a pessoa se eu não tivesse observado isso? Miserável. O homem miserável, mesquinho. Outra coisa, que falou em miserável, eu lembrei outro comportamento destrutivo. Orgulho, prepotência, a violência, né, doméstica. Ai, gente, misericórdia. Isso aí já não é mais nem... Acho que isso aí já não é mais um comportamento destrutivo, né? Assim, já passou do limite, né? Isso ainda não é nem algo que a gente deve orar. A gente tem que se proteger mesmo, se proteger, correr para se proteger. Teve uma casada posicionada que marcou uma sessão comigo e ela perguntou: Marjorie, qual é a minha posição se os meus filhos já se escondem da violência? E eu assim, não, me faz. Sua posição é pegar a mala, correr pra fora dessa casa, proteger você e as crianças, né? Que aí já não tem mais como ficar
não é já um comportamento destrutivo, é um comportamento que mata mesmo, né? Então vamos lá. Ela sempre usa uma palavra da Bíblia para entrar na presença de Deus. Vamos ver qual é a de hoje, tá? É muito interessante. Por favor, tenha contato com a sua Bíblia, sabe? Procura uma Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Começa. Nem você diz assim, mas não entende. Começa, só começa. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a tua mente vai limpando. E aí você vai começando a entender mais e mais. Às vezes a gente não entende nada porque... sabe como é? Deixa eu te dizer, pra você não esquecer. Pra você dar esse exemplo para outras pessoas. Quando a pessoa diz assim, mas eu não entendo nada da Bíblia. Mas imagina quando você tá num lugar muito escuro, muito escuro. Aí de repente alguém acende a luz. O que acontece? A gente fica assim, ó, sem conseguir ver, não é isso? Não é? Vocês já passaram por essa situação? Tá tudo escuro. Aí de repente uma pessoa liga a luz. Aí o primeiro momento você não consegue ver, né? É assim com vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aí, assim também é a Bíblia. Ó. Às vezes você tá no escuro, tá nas trevas, tá só colocando porcaria na sua cabeça. Aí quando você acende a luz, que a palavra de Deus diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Aí quando você acende a luz, aí dá uma meio que... Nossa, eu não tô entendendo, mas... Calma. Continua lendo a Bíblia. Que o Espírito Santo vai se revelar a você. Gente. Tá lá, deixa eu... Eu ia ver onde é que tá esse versículo que até a menina botou pra mim. João, tá lá em João. Que fala que quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo, ele lembra a gente daquilo que a gente leu na hora que a gente mais precisa. É igual você ir fazer uma prova. Se você pelo menos leu a matéria, aí você pede ajuda ao Espírito Santo, ele vai te lembrar daquilo que você leu. Mas se você não leu de jeito nenhum, não leu nada, vai só mesmo com sem vergonha isso pra prova. Nem adianta pedir ajuda a Deus. Tá entendendo? Porque ele nem tem como lembrar se você nem leu. Então assim também é com a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, na hora que a gente mais precisa, gente, é incrível. Na hora que a gente mais precisa, o Espírito Santo, ei, lembra que você leu a história daquela mulher? Pronto, pois se aplica agora aí na tua vida. Uau, isso salva a gente de situações incríveis. Então vamos lá. O que ela escolheu hoje foi Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uau, que forte. Gente, deixa eu dizer o que ela está dizendo aqui. Não. Ela escolheu para lutar contra o comportamento destrutivo do marido dela. Ela escolheu Efésios capítulo 6, que é: você precisa estar com a armadura de Deus para entrar nessa guerra, tá? Para entrar nessa luta contra o comportamento dele destrutivo. Porque geralmente, quando tem um comportamento já destrutivo, é um ídolo ali formado, né? Seja o alcoolismo, né? Quem é o ídolo? O álcool. Né? O homem avarento, o ídolo, Mamon. Então, você está lutando, não é na verdade com o defeito só de um marido. Você está lutando contra um demônio que quer ser um ídolo na vida do seu marido, né? Que quer ser um senhor na vida dele, né? A pornografia, né? Também é um altar, né? É um ídolo, né?
Tem até o livro, um livro contra a pornografia, que sabe, Fernanda, tu lembra o nome do livro? Eu dei pro Jeff de presente até, assim quando eu cheguei. Depois eu digo pra vocês, peraí, é o altar da idolatria sexual. É muito forte esse livro, tá, gente? Assim, só consegue ler ele quem precisa realmente se purificar, sabe? Da sujeira da sua mente. Eu confesso a vocês, eu nem consegui ler esse livro. Eu tentei, eu achei tão forte, sabe? Assim, ele vai explicando tudo que o diabo quer fazer mesmo na vida do homem por meio dessa adoração à idolatria da sexualidade, né? Aí ele fala muito sobre a pornografia, é muito forte. É um livro muito forte, né? Então eu acredito que teria que ter um grupo igual o que eu fiz o grupo do... Como é o nome do grupo de leitura que eu fiz? O Campo de Batalha da Mente. Porque o livro, O Campo de Batalha da Mente, ele é um livro maravilhoso, mas ele é tão forte espiritualmente que não é todo mundo que consegue ler. Mas eu fiz um grupo de mulheres, a gente leu juntas, né? A gente fez o comentário, a gente conseguiu terminar em 15 dias a leitura desse livro, né? Então, assim, se eu fosse homem, eu faria desse livro da idolatria, a idolatria sexual. Depois eu mostro pra vocês nos stories. Vamos lá. É difícil para a mulher presenciar o marido manifestar um comportamento destrutivo. Ao vê-lo repetidas vezes agir de forma que venha a prejudicar sua saúde e a sua família. Ela assiste ao futuro de seu casamento despencar no precipício. Esse comportamento pode acarretar sérias consequências capazes de destruí-lo de maneira financeira e também física ou mental. Quando a mulher observa no marido um comportamento que poderá destruí-lo ou pôr em risco a vida dela ou dos filhos, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, consumir drogas, jogar, fumar, comer exageradamente ou outro hábito qualquer, a situação torna-se tão desesperadora que é difícil suportar. Toda mulher precisa decidir o que ela pode ou não pode tolerar. A vida é difícil por natureza. E será ainda mais difícil se o marido encontrar meios de piorá-la. Cabe à mulher decidir até que ponto permitirá que os filhos presenciem isso antes que sejam prejudicados seriamente. Talvez você não veja comportamentos tão destrutivos como esses em seu marido, mas ele pode estar correndo riscos desnecessários em relação à própria segurança, como dirigir em alta velocidade, né? Principalmente dirigir com o celular na mão, pilotar a moto sem capacete, recusar-se a consultar um médico quando deveria, ou ainda não seguir as orientações médicas e prejudicar a saúde dele. Se seu marido tiver a intenção de continuar com esse comportamento destrutivo, há pouca coisa que você diga ou faça que o desencoraje a agir assim. Deus, porém, pode operar milagres quando você ora a Ele com fervor. Ele ouve as suas orações e quer que seu marido se liberte disso tanto quanto você. As orações poderão ajudá-lo a vestir a armadura de Deus, para ele ficar firme contra os planos do inimigo para destruí-lo. Gente, olha que poderoso, né? Deixa eu te dizer uma coisa.
Você que é casada, você tem um legado por meio da palavra de Deus, que diz que quando você entra na presença de Deus, que quando você ora para o Deus verdadeiro, Deus enxerga na sua vida a vida do seu marido também. Ah, Márcia, eu só sou junta. Ah, Márcia, eu só... você pode ser o que for. Mas quem tem poder no mundo espiritual dado por Deus é a mulher que casou no altar do Senhor, que fez uma aliança entre ela, o marido e Jesus, né? Jesus Cristo. Então, se você fez essa aliança no altar de Jesus, mas eu casei no civil, corre para casar no altar de Jesus. Você tem poder na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, Deus está vendo o seu marido entrando também. Então você está aqui agora na presença de Deus, e não importa onde teu marido está, Deus está visitando ele também. Porque a Bíblia diz que Deus vê o casal como um só. Entendeu? Deus vê um casal como um só. Então, toda vez que você ora por uma dificuldade, ainda mais quando você entra em jejum, né? Depois que eu tiver a Grace, que eu já tiver um pouco mais habituada com a rotina dela, eu vou fazer um grupo pra gente vencer os nossos maus hábitos primeiro. Pra gente vencer o nosso comportamento destrutivo primeiro. Nós vamos orar e vencer os nossos comportamentos destrutivos para mostrar para Deus que nós queremos o mesmo trabalhar na vida do nosso marido. Tá entendendo? Porque às vezes, gente, é muito fácil identificar o comportamento destrutivo do marido. Mas e os nossos? Ele é um preguiçoso. Ele é um preguiçoso, né? Mas vê lá a tua gaveta, como é que tá do teu guarda-roupa. Vê lá a tua geladeira. Por que tu não ajeitou ainda? Né? Então a gente acha muito fácil chamar o outro pelo defeito, mas a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, os nossos vícios. Ele é viciado no álcool, por exemplo, e te falaram aqui. Mas e tu é viciada na Coca-Cola? Né? Tu é viciada no Instagram? Ele é viciado não sei o quê. Então, depois desse tempo aqui que eu vou ter a Grace, vou me acostumar com o período lá, né, da rotina, eu vou fazer um grupo de mulheres para vencer os comportamentos, nosso comportamento destrutivo. Mas com isso, nós vamos colocar isso no altar de Jesus e vamos estar entrando com violência, né, no mundo espiritual, que eu gosto de usar essa palavra assim, com violência. O único lugar que a gente pode ser violenta é no mundo espiritual, é no reino espiritual, né? E nós vamos entrar com violência no reino espiritual, quebrando altares, quebrando ídolos, para que o nosso marido seja liberto dos altares e dos ídolos que querem envolver e cegar a vida deles. Tá entendendo? Então, nós vamos fazer um sacrifício por nós, primeiro. Nós vamos mostrar, Jesus é capaz de me libertar. Então, se ele é capaz de me libertar, ele é capaz de libertar o meu marido. Agora, como é que a gente vai falar que Jesus liberta se ele não libertou nem a nós? Né? Esse meu marido é muito negativo. Meu marido é muito pessimista. Mas vamos vencer os nossos defeitos primeiro também? Porque aí é muito melhor quando ele olhar pra nós assim: nossa, você foi liberta daquilo que você fazia. Eu não vejo mais você fazendo aquilo. Você foi liberta de tal coisa. Aí fica melhor, tá entendendo? Assim,
Porque às vezes o homem tá muito gordo, por exemplo. Aí você vê, nossa, esse homem tá tão gordo, tá tão assim, largado. Mas será, né? E quando a gente se olha no espelho, nua, tá tudo legal também? Será que se a gente não mudar a nossa alimentação, será que a gente não mostrar disciplina, né? Começar caminhando assim, 1 quarteirão, 2 quarteirões, né? Não tô nem falando de gastar dinheiro em academia, viu, gente? Tô falando de vencer a si mesma. Aí, olha, eu tenho certeza, gente, que vai acontecer grande libertação no nosso casamento. Vai acontecer coisas assim incríveis por causa disso. Então vamos para a oração. Repetindo, o título da oração é Quando ele precisa libertar-se de um comportamento destrutivo. Quando ele precisa libertar-se de um comportamento que destrói. Então, quando você, esposa, casada no altar de Jesus, entra na presença de Deus para se santificar, para orar, para pedir força, Deus vê o seu marido também entrando na presença de Deus. É isso que diz a palavra de Deus, tá? Ele diz, não são mais 2 aos meus olhos, são 2 em 1. Tá? Então vamos lá, por isso que tem tanta força a nossa oração para o marido. Por isso que tem tanto poder. A oração. Senhor, oro para que libertes meu marido de qualquer comportamento destrutivo que ele tenha adquirido. Desperta-o da insensatez de seguir esse caminho e mostra-lhe a tolice que ele está cometendo. Quebra as correntes que o prendem e abre os seus olhos cegos. Fortalece os pontos fracos que o controlam. Capacita-o a ver que o inimigo ergueu uma fortaleza em sua vida. Ajuda-o a entender que seu comportamento prejudica a mim e aos nossos filhos, bem como aos outros membros da família, colegas de trabalho e amigos. Mostra-me o que fazer para ajudá-lo a melhorar essa situação. Sei que não posso mudá-lo e sou incapaz de fazer alguma coisa. Só tu podes abrir os olhos, livrá-lo e libertá-lo do comportamento destrutivo. Sei que não desejas que ele tome atitudes tolas e que há um preço alto a ser pago por tudo que não é do teu agrado. Oro para que nem eu, nem meus filhos tenhamos de pagar pelo comportamento imprudente do meu marido. Seja qual for o motivo que o tenha levado a desrespeitar a mim, os nossos filhos ou a ele próprio por continuar com esse comportamento temerário, suplico que o libertes disso completamente. Tu és maior e mais poderoso que qualquer coisa que queira afastá-lo de ti. Confio que o libertarás para ser tudo aquilo que planejastes para ele. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quem concorda comigo? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Tem tanta coisa para falar desse assunto, né? Porque é um assunto tão forte, né? Assim, ela mesma fala aqui nesse capítulo. Você tem que colocar o limite até onde você vai aguentar, né? Tipo, se o marido dirige com embriaguez, né? Olha, eu não entro no carro de ninguém embriagado. Tá entendendo? Então, vamos ser vigilantes, tá entendendo? Porque amar também é colocar limites, né? Colocar limites. Então, eu não aceito, por exemplo, o meu marido dirigir escrevendo no celular. Eu não aceito, porque as pessoas mais preciosas estão ali naquele carro. Mas ele gosta de trabalhar e gosta de querer mexer no celular. Então,
eu já peço para parar. Por favor, estacione se você precisa responder e responda. Vamos fazer esse itinerário, essa viagem com calma, porque eu não quero colocar minha risco em risco, nem da Jolie, nem da Grace, nem de ninguém, e nem das filhas dele, né? Então, eu orei muito para ele entender isso, mas eu também falava com calma. Eu dizia, vamos parar o carro, né? Então toma cuidado também com a sua vida, sabe? Para que esse amor também pelo outro não seja um amor cego e doentio, tá? Eu não aprovo uma filha de Deus comendo migalhas. Eu não sou a favor de uma mulher que conhece a um Jesus que morreu por ela naquela cruz, que ele, agoniando, ele pensou nela, pensou em mim e você. Jesus não sonhou em qualquer história para nós. Ele não sonhou com teus olhos roxos de apanhar, tu sendo humilhada, né, passando fome ou necessidade, ou o cara te despreza. Eu acho, sabe, que tem lutas e mais lutas. Tem lutas que nós podemos colocar um limite. Eu tô dizendo até nem de deixar de lutar. Eu até lutaria, mas não precisa ser diante do diabo me oferecendo o pão que ele amassou. Tá entendendo? Eu conheço mulheres que fazem casadas posicionadas, que elas aprenderam a lutar pela vida delas, pela restauração delas, porque elas entenderam que elas são filhas de Deus e que Deus não queria elas naquelas condições ali que elas estavam vivendo. Então elas se afastaram. Elas foram buscar restauração primeiro para elas, alegria para a vida delas, saúde, e continuam orando pelo seu marido, mas não aceitando comer o pão que o diabo estava amassando e colocando na boca dela por meio da vida do marido. Tá entendendo? Então, toma cuidado, sabe? Tudo tem um limite. Tudo tem um senso. Então, se você tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, pergunta ao Espírito Santo, né? Pergunta, Senhor, eu preciso disso aqui, né? Eu preciso passar por isso aqui mesmo. E quando você, no dia que a mulherada entender isso, elas vão viver o novo de Deus. É verdade, né? A Aline aqui é uma casada posicionada, tá passando por uma situação até complicada, delicada, mas ela está na posição de filha. Ela tá na posição de filha. Então, pergunta assim, eu tô na posição de filha ou eu tô na posição de mendiga? Porque será mesmo que um Jesus que morreu lá na cruz, sentindo dor, sonhando com o meu futuro, sonhando com a minha vida, com a minha felicidade, ele morreu para que eu vivesse isso aqui, nessa humilhação? Será que eu não preciso primeiro me valorizar para essa situação aqui mudar? Será que eu não preciso primeiro dar valor à minha vida para essa situação aqui mudar? Tá entendendo? Então, às vezes, você aceitando viver naquela migalha, vivendo debaixo daquele comportamento destrutivo do homem, só aceitando, eu não tô falando de ser tola, né? Não tô falando de gritar, de responder com a sua própria carne. Eu tô falando de você se valorizar, de você saber onde é a sua guerra. Será que a minha guerra precisa ser aqui mesmo? Será que eu preciso ver isso? Eu preciso ficar vendo isso aqui? Esse desrespeito, né? E principalmente se for já no campo de violência, gente. Então, pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, vai proteger a sua vida, tá? Vai proteger a sua vida, né? Tem mulher que vê o cara se arrumando pra ir pra casa da outra, né? Pra ir
Não, eu tô indo. E às vezes até fala, até já tá num nível que assim, eu sei que essa boba não vai fazer nada mesmo. Ela aceita tudo que eu faço. Aí será que não tá na hora da gente, né, ter uma postura de filha? Não, ó, quando você quiser mudar, eu vou estar em tal canto orando por você. Mas eu viver isso aqui, essa humilhação aqui, né? Foi isso que a Nathalie fez. A Nathalie, ela morava em Brasília com o marido dela. Ele começou, né, a fazer festa no prédio, chamar os pagodes, as mulheres. Ela disse, eu vou viver isso aqui, essa humilhação? Não. Eu tenho um pai. Né? Eu tenho um pai no céu. Eu vou respeitar a minha história. Pronto, quando ela saiu do ambiente, opa, pera ainda. Foi o que aconteceu com ele. Ele disse, pera ainda, agora eu perdi que uma mulher forte. Agora ela se valorizou. Agora a mulher tá se posicionando. Eu pensava que ela ia aceitar essa humilhação aqui pro resto da vida. Né? Então, e aí Deus fez uma grande transformação, fez uma linda transformação, mas ela decidiu cuidar dela primeiro com Deus. Para ainda eu vou pro meu lugar de filha. Eu não vou ficar aqui aceitando o pão que o diabo amassou, né? Então não aceita migalha também, tá entendendo? Não aceita migalha, sabe? Mulher que paga tudo pro marido, que não paga, é muito confortável estar com uma esposa dessa, né? O cara só deitadão, jogando videogame e a mulher morrendo de trabalhar e pagando tudo. Gente, pelo amor de Deus, deixa Jesus ser o salvador da tua história. Não fica sendo você a salvadora, não. Até porque esse lugar espiritualmente nem é pra você. Esse lugar espiritualmente te adoece, te cansa. Eu tenho uma seguidora que ela queria que o marido dela pregasse um espelho no quarto do filho. Pregar um espelho. Se a gente se esforçar, eu e você, a gente prega. Eu fiquei tão orgulhosa dela, porque ela só falou uma vez pra ele. Eu gostaria que você pregasse esse espelho no quarto do nosso filho. Pronto, ela não falou mais nada, deixou lá o espelho. Na hora que ele entrasse no quarto do filho, ia ver que não foi empendurado. Ela esperou 6 meses para esse preguiçoso colocar o espelho, procrastinador, né? O espelho na parede do filho. Mas eu fiquei orgulhosa dela. Sabe por quê? Porque ela não foi resolver. Porque ela não tomou o lugar dele. Ela ficou orando, Senhor, eu já falei pra ele. Eu não vou ficar falando de novo pra não ser chatonilda. E não vou ser salvadora. E não vou entrar na situação pra ser a mulher forte da casa. E não foi. Aí, sabe o que aconteceu? Depois que ele pregou o espelho, o filho ficou tão agradecido e disse, o meu papai colocou o espelho, o meu papai colocou o espelho, o meu quarto tá bem legal. Aí ela só olhou pra ele com muita sabedoria e falou assim, entendeu porque eu não coloquei o espelho? Você disse que era fácil pra mim, pra eu fazer? Porque eu quero que meu filho tenha você como exemplo de um homem que faz, um homem que é o líder da casa, que toma conta das coisas da casa também, né? Nessa parte braçal. Então, para de ficar indo na frente, fazer as coisas. Nunca precisa para tirar o supermercado do carro, tira tudo. Parece assim o super-homem, vindo com 10 sacolas em cada braço. Aprende a precisar. Para de colocar esse homem nesse mau comportamento também. Tá entendendo? Aí tem mulher que diz assim, ai, meu marido, ele toda vez que ele sai, ele bebe. Mas ela, às vezes, é a primeira quando se senta no restaurante, diz, eu quero tô doida por uma cervejinha. Nossa, quer que o homem não beba, mas ela é a primeira quando se senta.
Ela é a primeira a pedir a cervejinha. Ai, meu Deus, esse homem tá muito gordo. Tá muito gordo, mas no domingo à noite, o que é que ela quer fazer, a abençoada? Vamos pedir 2 pizzas Coca-Cola, 2 litros pra gente se acabar? Vamos pedir uma de chocolate também? Né? Aí, assim, quer que o homem saia do mau comportamento, mas ela ajuda ele também a ficar embaçado no mau comportamento. Quer que ele saia da pornografia, mas ela também, ela na cama, parece os bonecos de Olinda. Não se mexe, não faz nada, né? Não mostra nenhum. Então, gente, o sexo também para dentro do casamento, o sexo é uma adoração a Deus. Entendeu? Então, também, olha, quando você adora a Deus, cadeias vão sendo quebradas. Cadeias vão sendo quebradas. O Paulo e o Silas, quando estavam adorando a Deus dentro da prisão, o que aconteceu? O que aconteceu dentro da prisão, quando Paulo e Silas adorando a Deus? Todas as correntes foram quebradas. Deixa eu te dizer, o sexo pro casal, dentro do casamento, é uma adoração a Deus. Quem fez o sexo foi Deus. Então, quando você tá fazendo sexo dentro do casamento com o seu marido, cadeias estão sendo quebradas na vida dele. Cadeia. Aí quer que saia, quer que o homem saia, mas também não tem adoração nenhuma no teu leito, né? Não tem adoração nenhuma, coitado. Ai, Jesus. Eu conheço muitas histórias de homens que não procuravam a pornografia, mas eles se sentiam tão rejeitados. Eles foram tão rejeitados pelas esposas que elas jogaram ele. Não estou justificando o erro. Não estou justificando, mas que aconteceu, que eu escutei deles isso, eu escutei. Assim, eu nunca tinha mexido com isso, nunca tinha entrado nisso, mas comecei a procurar a mulher não me queria. E comecei a procurar a mulher não me queria. Tá bom? Então, eu já foi ansiosa para esse grupo da gente, pra gente formar um grupo que nós vamos vencer primeiro. Nós vamos orar pelos maridos nesse grupo, mas nós vamos vencer os nossos comportamentos destrutivos também. Tá bom? Pois boa noite. Durma com Deus. Muito obrigada por estar aqui no domingo à noite. Você é muito crente, viu? Você é uma mulher de Deus que vai ser recompensada pelo Senhor. Boa noite. Um beijo.